Há algo acontecendo na sua vida agora que você ainda não entendeu. E o mais sério não é o que está acontecendo. É o fato de você talvez estar interpretando tudo errado. Porque quando Deus fala, nem sempre vem com voz audível, nem sempre vem com algo sobrenatural, mas sempre vem com sinais. E a pergunta que precisa ser feita hoje não é: por que isso está acontecendo comigo? Mas sim: o que Deus está tentando me mostrar com isso? Se você ignorar isso, pode continuar andando, mas na direção errada. Por isso, preste muita atenção, porque essa mensagem pode revelar algo que você nunca percebeu. Você já parou para pensar que algumas das maiores respostas de Deus não vieram como você esperava? Que portas que se fecharam, pessoas que saíram da sua vida, atrasos que te frustraram, talvez não tenham sido problemas, mas livramentos? O problema é que a maioria das pessoas interpreta a vida apenas com os olhos naturais. E quando você olha só com os olhos naturais, você vê perda onde Deus está trabalhando o propósito, você vê atraso onde Deus está preparando algo maior, você vê silêncio onde Deus está construindo algo profundo. Imagine alguém andando em uma estrada à noite, sem luz, confiando apenas no que consegue enxergar à sua frente. Cada passo é inseguro, cada decisão é baseada no pouco que se vê. Agora imagine essa mesma pessoa com uma luz forte iluminando o caminho. O cenário não mudou, mas a forma de caminhar mudou completamente. É isso que o discernimento espiritual faz. Ele não muda as circunstâncias imediatamente. Ele muda a forma como você as enxerga. Muitas pessoas estão vivendo exatamente assim, andando no escuro espiritual, tomando decisões baseadas em emoção, em impulso, em aparência. E depois se perguntam por que tudo dá errado. Não é porque Deus abandonou. É porque estão tentando interpretar a vida sem discernimento. A Bíblia nos mostra isso de forma clara na história de José. Ele teve um sonho de Deus, uma promessa clara, mas o caminho até o cumprimento dessa promessa foi totalmente diferente do que ele imaginava. Ele foi traído pelos próprios irmãos, jogado em um poço, vendido como escravo, acusado injustamente, preso. Tudo parecia dar errado. Se José tivesse interpretado sua vida apenas pelo que via, ele teria concluído que Deus o abandonou. Mas ele tinha algo diferente: discernimento. José entendeu que por trás de cada situação havia um propósito sendo construído. Ele não ficou preso à dor, não se deixou consumir pela revolta, não abandonou sua fé. E no final, quando tudo se cumpriu, ele declarou algo poderoso. Aquilo que parecia destruição era, na verdade, direção. Aquilo que parecia perda era, na verdade, preparação. Agora pense na sua vida. Quantas coisas você chamou de ruim que talvez fossem Deus te protegendo? Quantas vezes você insistiu em algo que Deus já tinha fechado? Quantas vezes você reclamou de algo que, na verdade, era resposta de oração? O discernimento espiritual começa quando você para de reagir e começa a buscar entendimento. Quando você troca a pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Por: o que Deus está me ensinando com isso? Essa mudança de mentalidade muda tudo. Mas aqui está o ponto que muitos não querem aceitar. Discernimento exige maturidade. Não é confortável. Porque muitas vezes, para discernir corretamente, você vai ter que aceitar que Deus não está fazendo o que você quer, mas está fazendo o que você precisa. Existe um nível de fé onde você só confia quando entende. Mas existe um nível mais profundo, onde você confia mesmo sem entender. E é nesse nível que o discernimento cresce. Veja o que aconteceu com Paulo. Ele tinha um plano: pregar em determinada região. Era um plano bom, correto, alinhado com o propósito de Deus. Mas, de repente, o Espírito Santo o impediu. Não fazia sentido. Por que Deus impediria algo bom? Porque nem tudo que é bom é o que Deus quer naquele momento. Paulo poderia ter insistido. Poderia ter seguido sua lógica. Mas ele escolheu discernir. E logo depois, Deus mostrou o caminho certo. Se Paulo tivesse ignorado esse sinal, teria perdido o direcionamento divino. Quantas vezes você insiste em algo só porque parece certo? Quantas vezes você força situações, relacionamentos, decisões, mesmo sentindo lá no fundo que algo não está em paz? Isso é falta de discernimento. O discernimento espiritual muitas vezes não vem como uma voz alta. Ele vem como uma paz que você não consegue explicar, ou uma inquietação que você não consegue ignorar. Ele vem como um desconforto interno que diz: isso não está certo. Mas muitos ignoram porque preferem o que é conveniente. E é aí que está o perigo, porque quando você ignora o discernimento, você se expõe ao erro. E o erro nem sempre parece erro no início. Às vezes parece oportunidade, parece bênção, parece resposta, mas no fundo é um desvio.
O inimigo não precisa te oferecer algo claramente errado, ele só precisa te tirar do caminho certo. E muitas vezes ele faz isso com coisas aparentemente boas, é por isso que o discernimento é essencial. Ele te protege do que parece certo, mas não é. Ele te livra de caminhos que parecem bons, mas terminam em frustração. Agora, aqui está algo ainda mais profundo. Deus também fala através do silêncio. E isso é algo que poucos entendem. Quando Deus se cala, muitas pessoas entram em desespero. Acham que foram esquecidas, abandonadas. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. O silêncio te obriga a crescer, te obriga a confiar. Te obriga a sair da dependência de sinais visíveis e desenvolver uma fé real. Jesus, diante de Pilatos, ficou em silêncio. Ele poderia ter se defendido, poderia ter falado, poderia ter mudado a situação. Mas escolheu se calar. Porque aquele silêncio fazia parte de um propósito maior. Na sua vida, o silêncio de Deus pode estar te preparando para algo que você ainda não entende, pode estar te protegendo de decisões precipitadas, pode estar moldando o seu caráter. Mas para perceber isso, você precisa de discernimento. Porque sem discernimento, o silêncio vira frustração. Com discernimento, o silêncio vira preparação. Outra forma que Deus usa para falar são as circunstâncias. Portas que se fecham, encontros inesperados, mudanças de planos, atrasos. Tudo isso pode ser Deus direcionando sua vida. Mas aqui está o problema. Muitos só aceitam Deus quando Ele confirma o que eles já decidiram. Se Deus fecha uma porta, eles tentam arrombar. Se Deus muda o caminho, eles resistem. E depois dizem que Deus não respondeu. Deus responde, mas nem sempre da forma que você quer. O discernimento espiritual te ajuda a reconhecer isso. Te ajuda a perceber quando Deus está dizendo não. Quando está dizendo espere. Quando está dizendo mude de direção. E isso exige humildade. Porque muitas vezes você vai ter que abrir mão do seu plano para seguir o plano de Deus. E aqui está a verdade que poucos falam. A falta de discernimento não apenas te faz errar. Ela pode te fazer perder anos da sua vida em caminhos que não eram para você. Relacionamentos errados, decisões precipitadas, escolhas fora do tempo. Tudo isso é consequência de um coração que não discerne. Mas a boa notícia é que o discernimento pode ser desenvolvido. Ele não é algo reservado para poucos. Ele é fruto de relacionamento com Deus. Quanto mais você busca a Deus, mais sensível você se torna. Quanto mais você se aproxima, mais você percebe. Quanto mais você se entrega, mais claro fica. O discernimento não nasce do nada. Ele nasce no secreto, na oração sincera, no tempo com Deus, na disposição de ouvir, não apenas de falar. E aqui está um ponto crucial. Deus fala com quem está disposto a obedecer. Porque não faz sentido revelar direção para quem não quer seguir. Muitos querem discernimento, mas não querem obediência. Querem saber o caminho, mas não querem andar nele. Mas quando você decide obedecer, algo muda. Sua sensibilidade aumenta. Sua percepção se afina. Você começa a enxergar o que antes passava despercebido. E aos poucos, sua vida muda. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você começa a caminhar com direção. E caminhar com direção é diferente de caminhar no escuro. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito direta. O que está acontecendo na sua vida hoje que você ainda não entendeu? O que você tem chamado de problema, que pode ser Deus falando com você? Talvez seja a hora de parar de correr, parar de tentar controlar tudo e começar a ouvir. Talvez seja a hora de dizer, Deus, me mostra o que eu não estou vendo. Porque o maior erro não é passar por situações difíceis. O maior erro é passar por elas sem aprender o que Deus queria te ensinar. E é por isso que essa mensagem não é apenas para te emocionar. É para te despertar. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários. Deus me dá discernimento. Isso é um ato de fé, de entrega, de posicionamento. E se você quer continuar recebendo mensagens assim, que te despertam, que te direcionam, que fortalecem sua fé, se inscreve no canal agora e ativa as notificações. E não esquece de deixar o like, porque isso faz com que essa mensagem alcance outras pessoas que também precisam ouvir isso. Porque talvez, assim como você, alguém também esteja vivendo algo que ainda não entendeu. E essa mensagem pode ser exatamente o que essa pessoa precisa. E nunca se esqueça, Deus está falando. A questão é, você está disposto a ouvir?